Para muitos, Jon Jones é o melhor lutador de MMA de todos os tempos, e ele volta ao octógono neste sábado para enfrentar aquele que pode ser o seu último adversário. Mas como é que esse cara deixou o anonimato e se tornou um dos nomes mais notórios de todo o esporte? É isso que você vai descobrir agora. Fala pessoal ligado no Super Lutas, meu nome é Luiz Antônio Cardoso e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos contar a história de um dos lutadores mais bem-sucedidos e polêmicos de todo o MMA, Jon Jones. Então antes disso já vai dando o like nesse vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada pra você, é super rápido, mas nos ajuda bastante. Jonathan Dwight Jones nasceu no dia 19 de julho de 1987, na cidade de Rochester, no estado de Nova York. Numa família com 4 filhos, sendo ele o terceiro. E por incrível que pareça, o lar em que o Jon Jones cresceu era fortemente ligado à religião, pois o pai dele, o Arthur Jones, é pastor. Inclusive, logo quando o Jon Jones começou a mostrar interesse pelas artes marciais, o pai dele chegou a pedir para que ele deixasse isso de lado e seguisse o caminho da religião. Agora fala a verdade, dá para imaginar o Jon Jones sendo pastor? Apesar das tentativas do pai, claramente o mundo dos esportes era o caminho ideal, não apenas para Jones, mas também para os seus irmãos. Tanto é que o irmão mais velho dele, Chandler Jones, e o mais novo, Arthur III, se tornaram jogadores de futebol americano na NFL. No entanto, infelizmente a vida dessa família não foi apenas de alegria. A única irmã do Jon Jones veio a falecer pouco antes de completar 18 anos por conta de um tumor cerebral. Já a mãe do lutador perdeu a vida em 2017 devido a complicações causadas pela diabetes. Bom, falando agora especificamente do início da vida esportiva dele, o Jones seguia uma cartilha muito semelhante à maioria dos lutadores de MMA norte-americanos. No ensino médio, ele até chegou a praticar futebol americano, inclusive foi nessa época que ele ganhou o apelido de Bones, mas ele foi chamar a atenção mesmo no wrestling. Ele foi campeão estadual na modalidade enquanto competia pela Escola Estadual de Endicott, e já adulto, fez a transição para a Faculdade Comunitária Central do estado de Iowa. Lá, ele competiu apenas na NJCAA, uma liga inferior à NCAA, mas foi campeão em 2006, lutando com 88 quilos. No entanto, nessa época, o Jones chegou até a fazer a transferência para a Universidade Estadual de Morrisville, para cursar Justiça Criminal. Que ironia, né? Mas infelizmente ele teve que abandonar os estudos porque sua namorada na época ficou grávida. Considerando todas as habilidades atléticas que a gente sabe que ele tem, dá para imaginar quais seriam as conquistas do Jones se ele tivesse seguido no caminho do wrestling? A partir daí, ele voltou para casa e trabalhou como segurança num bar. Na mesma época, ele também pensava em se tornar um zelador por conta dos benefícios que a profissão traria. No entanto, o sonho do jovem era sim fazer a transição para o MMA. Apesar da desconfiança de muitas pessoas, ele fez sua primeira luta profissional em abril de 2008. E já a partir daí dá para perceber como o talento do Jon Jones é uma coisa rara. Ele fez a primeira luta em abril, venceu mais 5 lutas e em agosto já estava lutando no UFC. A primeira luta do Jon Jones foi contra o brasileiro André Guzmão. Ele pegou a luta com apenas 2 semanas de antecedência, mas mesmo assim venceu por decisão unânime. O cara atravessou a categoria dos meio pesados, atropelando 5 adversários e perdendo apenas uma vez, justamente naquela famosa luta contra o Matt Hamill, quando ele foi desclassificado por usar a cotovelada 12-6, que por ironia, hoje é permitida. Esses triunfos, que incluíram vitórias sobre Stephan Bonnar, Brandon Vera e Ryan Bader, garantiram a disputa de cinturão para o cara contra o Maurício Shogun no dia 19 de março de 2011. Aliás, originalmente o adversário do Shogun seria Rashad Evans, parceiro de treinos do Jones, mas ele se lesionou e a luta caiu no colo do cara, que na época só tinha 23 anos e pegou o combate com menos de um mês de antecedência. Ele recebeu essa notícia ainda no octógono depois de finalizar Ryan Bader. Naquele momento era esperado que o Shogun defendesse o cinturão dos meio pesados pela primeira vez com sucesso, pela inexperiência do Jon Jones e pelo próprio tempo escasso de preparação que o desafiante teve para aquela luta. No entanto, o que vimos naquela noite no UFC 128 foi um claro choque de realidade. Aquele cara não era apenas um jovem talentoso, ele era um dos melhores peso por peso do mundo. A realidade é que o Jones passou o carro no Shogun naquele dia. Para vocês terem noção, o primeiro golpe que ele aplica naquela noite é uma joelhada voadora, que acerta em cheio. A partir daí, ele fez o que quis. Quedou várias vezes, acertou fortes golpes no chão e venceu por nocaute técnico aos 2 minutos e 37 segundos do terceiro round. Em menos de 15 minutos, Jones fez história e se tornou o campeão mais jovem da história do UFC com apenas 23 anos, recorde que se mantém até hoje. E uma coisa que eu acho importante deixar claro é que nessa época a divisão dos meio pesados era provavelmente a mais difícil do UFC.
Depois que o Chuck Liddell foi destronado em 2007, o cinturão virou uma batata quente. Num período de 4 anos, 4 atletas se tornaram campeões e não conseguiram defender o título com sucesso mais que uma vez. Só que a partir do momento que o Jon Jones chegou, tudo isso mudou. Ele dominou a divisão, atropelando todos esses ex-campeões. Para se ter uma ideia, o cara venceu Rampage Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans e Vitor Belfort em sequência. E só uma dessas lutas foi para decisão. Na verdade, ele só foi encontrar adversidade na sexta defesa de cinturão, contra o Alexander Gustafsson. Ele sofreu, mas conseguiu vencer por decisão unânime e quebrou o recorde de defesas consecutivas da história da divisão. Ele ainda venceu Glover Teixeira na luta seguinte em 2014 e no ano seguinte sua vida mudaria completamente ao se deparar com Daniel Cormier, que se tornaria o seu maior rival. Jon Jones e DC tiveram uma das rivalidades mais violentas da história. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas é importante que vocês saibam que foi a partir daí que a percepção do público em geral mudou em relação a ele. Ele venceu do Daniel Cormier no UFC 182, mas logo em seguida perdeu o título por provocar um acidente de trânsito com uma mulher que estava grávida e fugir sem prestar socorro. Uma coisa que vale destacar é que, segundo o próprio lutador, ele nunca seguiu uma rotina de treinos muito rígida. Em entrevista ao Joe Rogan, ele chegou a afirmar que tinha o hábito de desmaiar de bebê uma semana antes de cada luta, como uma forma de se proteger psicologicamente. Eu tinha essa coisa maluca de fazer uma festa uma semana antes de cada luta, e fiz isso durante toda a minha carreira. Isso era estúpido, mas era essa muleta mental que eu tinha. Literalmente uma semana antes de cada luta, eu saía e ficava desmaiado. E minha lógica era: se esse cara me vencesse de alguma forma, eu posso me olhar no espelho e dizer que, bem, perdi porque eu enchi a cara na semana passada. Desde então, o cara se envolveu em diversas polêmicas e só lutou mais de uma vez no ano em 2019. Foi pego no doping em mais de uma ocasião, tanto que perdeu o título por conta disso, foi detido por dirigir embriagado, entrou e saiu de clínicas de reabilitação e chegou até mesmo a ser preso por agredir sua noiva. Apesar de tudo isso, dentro do octógono ele continua imbatível até hoje. Em fevereiro de 2020, ele fez sua última luta nos 93 quilos, vencendo Dominic Reyes com uma decisão polêmica. A partir daí, ele deixou o cinturão vago e anunciou a intenção de ir para os pesos pesados. A partir daí, ele passou a se dedicar a ganhar mais peso, mudando a dieta e os treinos físicos. Depois de 3 anos, finalmente ele fez a estreia na nova divisão contra o francês Cyril Gane em março de 2023, num combate válido pelo cinturão da categoria, que tinha ficado vago com a saída de Francis Ngannou da organização. O resultado foi o melhor possível. Em pouco mais de 2 minutos, ele colocou o adversário para baixo e venceu a luta com uma guilhotina, conquistando o título dos pesos pesados do UFC. Ainda dentro do octógono, o cara desafiou Stipe Miocic, ex-campeão da categoria. Infelizmente, pouco tempo depois ele sofreu uma lesão séria no ombro e acabou ficando mais de 1 ano e meio parado. No momento da gravação deste vídeo, estamos na semana do UFC 309, no qual ele finalmente vai enfrentar o Stipe Miocic na luta principal, nesse combate que pode ser o último da carreira dos dois. Quem você acha que vai ganhar? Esse vídeo não é para opinar se o Jon Jones é ou não o melhor lutador da história do MMA, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Coloquem aqui nos comentários o seu top 5. Também deixem um like nesse vídeo e se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda. Esse é um novo formato que estamos testando aqui no YouTube e é importante que a gente receba esse feedback de vocês. E claro, não percam o UFC 309, que vai ter a transmissão ao vivo e em tempo real aqui no Super Lutas, além de ter toda a transmissão do card inteiro no UFC Fight Pass. Até o próximo vídeo.